moldes para jardinagem e etc. E também restauramos cadeiras de fitilho e soldas em geral. Visite-nos e faça o seu orçamento. SM Metalúrgica, o lugar certo para o serviço perfeito. Estamos localizados na rua Adalto Felício Maia, número 5584, próximo à quadra esportiva da Vila Macena, Taboleiro do Norte, Ceará. Celular e WhatsApp 889-9775-8610. SM Metalúrgica, organização Sandrailson Moreira. Atenção, comunidade tabuleirense. A antiga Carim Press agora se transformou em Casa do Cordel e fica na Vila São Vicente, em Taboleiro do Norte. Continuamos prestando os mesmos serviços de antes, tais como carimbos de madeira ou automático, cópia de chaves, afiação de tesouras e alicates de unhas, impressões em geral, encadernações, plastificações, cupons para sorteios, vendas de cordéis e livros, acrescentando agora visitas culturais para pessoas físicas ou escolas infantis. Eventos como cantorias, saraus poéticos, shows com artistas da nossa terra e muito mais. Venha nos visitar! Você também faz parte deste processo cultural. Casa do Cordel, a segunda casa que cada um de nós precisávamos ter. A Casa do Cordel fica na rua Ziltami Chaves, 3424, Vila São Vicente, em Taboleiro do Norte. Organização, Professor Francinilton Almeida. Pelo sim, pelo não. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Professor Francinilton Almeida. Isso aí, meus irmãos. 11 horas e 12 minutos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7. O título geral é Bem-aventurados os pobres de espírito. O subtema de hoje é Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Uma passagem aqui de São Mateus que diz o seguinte: Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Muitas pessoas não entendem, na verdade, a essência dessa passagem, não é? Porque Jesus disse: Eu vos rendo glória, meu Pai, por haverdes revelado, ou aliás, ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, né? E sim, haver revelado aos simples e pequenos. O que quer dizer isso, não é, gente? Na verdade, o que está nas entrelinhas, porque Jesus é assim, toda passagem que ele faz, né, tem sempre um mistério. Ele coloca de modo mais misterioso para que quem tenha ouvidos de ouvir,
né, e mente para entender, que entenda e que ouça. Ele falou muitas vezes isso. É por isso que muitas passagens são como que muito sutis, né? Tem até segundas intenções, digamos assim, porque ele queria, porque o que ele quer dizer é para quem está com o terreno preparado. Se você não entende o que Jesus disse, é porque você não está preparado, não estudou, não entendeu suficientemente. E é por isso que a doutrina espírita tem um papel fundamental. Por quê? Porque o espiritismo, na verdade, esclarece. Eu sempre coloco aqui, ó, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é que seja outro evangelho, gente. Já coloquei isso várias vezes aqui. Allan Kardec não criou nada de novo. Ele apenas esclarece. O estudo, sim, é dele. Então, ele como professor emérito, professor de qualidade, né? Ele sabia como passar os ensinamentos. Então, ele estudou com profundidade os evangelhos, toda a Bíblia ele conhecia profundamente, mas isso, antes de ele pesquisar o Espiritismo, dele revelar o que é de fato o Espiritismo, que os espíritos tinham para dizer à humanidade, antes disso, ele com certeza não teria capacidade de explicar tudo o que estava na Bíblia. Por quê? Porque o Espiritismo traz um horizonte mais alargado, mais profundo, e aí dá para entender. Não é? Como essa passagem aqui. Por isso que eu fiz essa explanação aí. Eu vos rendo graça ou glória, né, meu Pai? Ora, Jesus dando graças a Deus, por Deus ter ocultado essas verdades aos sábios e aos prudentes. Dá assim, como é que pode Jesus se alegrar? Porque Deus ocultou aos sábios e aos prudentes as revelações profundas? Mas não é isso, gente. Na verdade, quem não entendeu, aqueles sábios, aqueles prudentes que se achavam prudentes e acham. Ainda hoje temos os sábios e os prudentes que acham que são prudentes, mas que na verdade estão carregados de uma coisa muito peculiar, muito comum na humanidade toda, que é o quê? O orgulho. Muitas pessoas não conhecem o Evangelho porque são orgulhosos, não têm a humildade, não têm a generosidade de se aprofundar, de entender aquilo, ou achar que é banal demais. As coisas de Jesus às vezes são tão simples, que os sábios e os prudentes acham que são coisas banais. Jesus dizer que perdoar o nosso inimigo, para algumas pessoas isso, então para o sábio, para o prudente, para o orgulhoso, isso é horrível. Ora, como é que eu vou perdoar os meus inimigos? Você está entendendo? Então, quando Jesus disse que dá graças, que dá glórias a Deus por isso, mas por que é? É porque aqueles que já entenderam estão capazes, estão em ponto de compreender o que ele vem revelar. Então, Jesus não vai perder tempo para quem não quer ouvir a sua palavra, para quem não entende o que ele tem como revelação. O que foi que Jesus disse aos apóstolos? Né? Não
vão agora aos pagãos, aos idólatras, não é? Ou seja, não vão agora pregar o evangelho a quem não tem capacidade de entender. Vamos então ao desgarrados de Israel. Ou seja, ele pediu para que não fosse aos gentios, aos pagãos, aquelas pessoas idólatras que não conheciam o que, gente? O Deus único, a espiritualidade maior. Porque o povo hebreu já sabia que Deus é único, já tinha os 10 mandamentos, que seguissem ou não é outra coisa, mas eles sabiam. Então esse povo aí estava, não todos, é claro, mas nesse meio, nesse seio, no povo hebreu, no meio desse povo, já tinha alguma coisa mais preparada, algum terreno mais cultivado que poderia dar bons frutos. A semente seria jogada aí e muita terra estava preparada para a semeadura. É por isso que Jesus dá graças, porque já tem pessoas que possam entender o que ele traz como verdade, como revelação. Ele sabe que quem não aceitou aquilo é porque é orgulhoso, se acha o máximo, aquilo não é para ele. Então Jesus disse, bem-aventurados que aqueles que já estão preparados, né? Que já têm uma semeadura a ser aí, de fato, preparada. É isso que quer dizer. O problema da humanidade, gente, é o orgulho, né? É o orgulho. Há pouco tempo aqui disse a palavra, uma coisa que ele viu nessa semana na internet, né? Que tem a ver com isso, que ele disse que a vida é como se fosse um álbum, né? Mas que estava faltando algumas figurinhas, porque o orgulho, né? A vaidade não deixa que essas figuras apareçam. Não é mais ou menos isso, Aldemar? Pois é isso mesmo. Allan Kardec disse assim, a chaga, aliás, não foi nem Allan Kardec, foram os espíritos, né? Disseram que a chaga maior da humanidade é o orgulho e a vaidade. Todo o mal que nós temos sobre a terra nasce daí, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Na verdade, são uma panelinha só. Quem é orgulhoso é egoísta. Quem é egoísta é vaidoso, é orgulhoso. Então, não é? Está na mesma salada. Aí. Então, enquanto não combatermos, enquanto não exterminarmos da terra o orgulho, a vaidade, vai existir fome. Vai existir sempre pessoas necessitadas, pessoas mais carentes, que ficam desabrigadas, desalojadas, que ficam sem remédio, que ficam sem condições de moradia. Por que aqui existe isso? Favelados, mendigos, por toda parte. Por quê? Porque as pessoas são orgulhosas, vaidosas e egoístas. Então precisamos pensar muito sobre isso, não é? Onde nós estamos, onde nós moramos, será que realmente, primeiro que tudo, eu aceitei a essência da doutrina cristã? Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Será que eu já assimilei isso? Será que pelo menos um pouco disso eu já captei e pratico? Porque não é somente entender, é praticar. O primeiro passo está certo, pode ser o entendimento. Mas o segundo passo é a prática. E enquanto não praticarmos o que Jesus disse, enquanto ficarmos somente na assimilação do seu conteúdo, sem prática nenhuma, isso não tem valor nenhum para nós, para o universo. Está certo que deu um passo, mas a distância para chegar ao objetivo final está muito grande, muito longe ainda, não é? Então é preciso isso. Se nós não aceitamos isso, é porque nós somos esse daí que está no Evangelho aqui. Os que se acham prudentes e orgulhosos, né? Então Jesus sabe o que está dizendo. Ele dá graças por Deus ter revelado. Deus revelou a todos, mas só quem aceita ou aceitou, ou vai aceitar, é aquele que já está preparado, com o terreno preparado. Ou seja, já combateu demais o orgulho, está mais paciente com as coisas, com o seu dia a dia, já acredita que o que vem é por merecimento, não é? É por aprendizado. Porque quando nós colocarmos isso, gente, de que Deus é bom e justo, eu acredito nisso. Acredita não. Sabe por quê? Porque se você, diante de qualquer dificuldade, se lastima, porque Deus está causando injustiça com você, você é um injustiçado, você é um esquecido de Deus, né? Quando nós aceitamos isso, é porque nós não acreditamos em Deus. Não aceitamos a essência do ensinamento de Jesus. Porque quando Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo, né? Quando Jesus disse que quem semeou vento vai colher tempestades, quem planta uva vai colher uva, quem planta, na verdade, banana, vai colher banana, e quem planta espinheiro vai colher pinheiros. Então, se a nossa lavoura agora, se o que chega até nós é espinho, é dor, é sofrimento, é porque nós plantamos isso no passado. Pronto. Está explicado. Então, se você se acha uma vítima, é porque você não acredita em Deus. Porque quem acredita em Deus tem que entender de uma vez por todas. Deus é bom e justo. Se Ele é bom e justo, e chega a você a dor, o sofrimento e até mesmo dificuldades financeiras, se Ele é bom e justo, é porque você está merecendo receber isso. Então, nós devemos procurar nos melhorarmos. Em que é que eu estou falhando? Por que é que eu estou recebendo isso, se eu queria aquilo? Não é? Então é isso, gente. A lei de causa e efeito é infalível. Tá certo? Coloque bem isso na sua cabeça. A lei de causa e efeito é infalível. E o que é isso, Francinilton? É justamente o que vem para nós, é o que nós merecemos. Não é punição, não. Deus não pune, ou pelo menos não castiga ninguém. É porque as leis divinas são sábias. Elas são realmente sábias. É como a física
nos mostra, gente, no dia a dia. O que você aprende na escola? Que se um objeto está ali estático, parado, se ele se move, é porque houve alguma ação nesse objeto. Então, se chega até nós, é porque houve um empurrãozinho. Então, nada se move sem justamente a lei de causa e efeito, ou então ação e reação, que é a mesma coisa. Lei de causa e efeito. A causa do meu sofrimento agora eu não sei, mas tem realmente um efeito causou essa causa, né? Um efeito prejudicou ou fabricou essa causa, um efeito. Aliás, o efeito é que está o resultado, desculpe aí, é o contrário, digamos assim, causa e efeito. O efeito agora em mim é a dor. Agora, qual é a causa? A causa eu desconheço, mas se eu acredito que Deus é bom e justo, é porque essa causa é justa. Você está entendendo? Então, ação e reação. A doença que eu estou passando agora é a reação de uma ação no passado. Ação, causa, reação. Ou então, o efeito e a causa, né? O causa e efeito. A mesma coisa também. Não sei se você deu para entender isso aí. O fato é que nós devemos entender isso. Deus é bom e justo. Então, tudo que nos chega é porque não é porque Deus perdeu o controle, não. É a vontade de Deus. Tudo que chega até nós é a justiça de Deus imperando sobre nós. Então, acreditar em Deus e melhorar sempre para que essas coisas não venham mais. Tá bom? Então, vamos lá, Altemar, para outro quadro. Esta programação tem o apoio cultural de... Atenção, comunidade tabuleirense. SM Metalúrgica é a nova opção para serviços de qualidade e bom preço. Confeccionamos carrocinhas, churrasqueiras, grades, portas, portões, pés de móveis, moldes para jardinagem e etc. E também restauramos cadeiras de fitilho e soldas em geral. Visite-nos e faça o seu orçamento. SM Metalúrgica, o lugar certo para o serviço perfeito. Estamos localizados na rua Adalto Felício Maia, número 5584, próximo à quadra esportiva da Vila Macena, Taboleiro do Norte, Ceará. Celular e WhatsApp 889-9775-8610. SM Metalúrgica, organização Sandrailson Moreira. Atenção, comunidade tabuleirense. A antiga Karen Press agora se transformou em Casa do Cordel e fica na Vila São Vicente, em Taboleiro do Norte. Continuamos prestando os mesmos serviços de antes, tais como carimbos de madeira ou automático, cópia de chaves, afiação de tesouras e alicates de unhas, impressões em geral, encadernações, plastificações, cupons para sorteios, vendas de cordéis e livros, acrescentando agora visitas culturais para pessoas físicas ou escolas infantis. Eventos como cantorias, saraus poéticos, shows com artistas da nossa terra e muito mais. Venha nos visitar! Você também faz parte deste processo cultural. Casa do Cordel, a segunda casa que cada um de nós precisávamos ter. A Casa do Cordel fica na rua Ziltami Chaves, 3424, Vila São Vicente, em Taboleiro do Norte. Organização, Professor Francinilton Almeida. Pelo sim, pelo não. Estudando o Livro dos Espíritos.
professor Francinilton Almeida. Muito bem, 11 horas e 34 minutos, na nossa querida cidade de Tabuleiro do Norte, Rádio Nativa FM, programa Enfoque Espírita. Um abraço aí para a tia Neuza, que já mandou aqui o seu recado, que está nas escutas. Alguém que esteja aí, também um abraço, todos que estão escutando, possamos aprender juntos a doutrina consoladora. Então, nós estamos no livro dos Espíritos, falando sobre a encarnação dos Espíritos, que é o capítulo 2 do livro 2. E aí, na questão 135, também algumas reflexões, diz: existe no homem outra coisa que a alma do corpo? Aí os espíritos responderam: existe o laço que une a alma ao corpo. Vou falar sobre isso, que é o perispírito, que a gente já falou aqui outras vezes. Aí continua: qual é a natureza desse laço? E eles responderam: é semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo. É necessário para que possam comunicar-se um com o outro. E assim vai. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. Então, gente, eu já falei sobre essa questão, eu vou ressaltar aqui novamente, você está escutando aí, possa não ter estado naquele momento. Assim, ó, nós como espíritos, o que é espírito? Espírito é uma energia, espírito não tem forma, porque energia é um campo magnético, ele pode se intensificar, ele pode se alargar, encolher, então ele é modelável, né? Assim o espírito, não tem forma. Agora, para atuar na matéria, olha como é interessante, Deus cria, o princípio inteligente é só uma centelha, né? Como se fosse uma faísca, uma coisa, né? E o que é princípio inteligente? Allan Kardec chamou que o que move os seres menores, as menores espécies, né? Ele não chama de espírito, é claro que não tem espírito, mas tem uma centelha, chama de princípio inteligente. Mas é ali que a gente começa, né? O princípio inteligente é o começo, na verdade, do ser humano. Isso para quem é orgulhoso, e eu falei aqui, né, no quadro anterior, que Jesus ressaltou bem: obrigado, Senhor, por ter ocultado aos prudentes, aos sábios, essas coisas. Pois é, se você não aceita isso, é porque você se acha muito sábio, muito prudente, orgulhoso, que é, não é? Como é que você vai aceitar que os animais também reencarnam? Como é que você vai aceitar que você, matando até mesmo uma lagartixa, uma cobra, você matou aquele ser material, mas o que movia aquilo, essa centelha que falei, né? O princípio inteligente, como Allan Kardec fala, ele não morre. Ela passa para o lado espiritual. Imediatamente, Allan Kardec diz que essas espécies pequenas, elas se reencarnam imediatamente, né? Quase que horas depois, dias, poucos dias depois, dependendo de cada espécie, não é? Então, é por isso que Jesus está dizendo, né? Que dá graças a Deus por ocultar isso. Não é que esteja ocultado, é porque as pessoas orgulhosas e se acham sábias não se detêm numa coisa dessa. Eu próprio, já disse aqui uma vez, né? Muitas vezes, aliás, quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei aturdido. Como é que pode,
né? Espécies, mosca, né? Coisas minúsculas, formiga, todas elas, gente. O que move esses pequenos seres é essa centelha, é o princípio inteligente que está começando. Os espíritos disseram, a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Eu nunca esqueci isso, né? Então a evolução é interminável, interminável. Um átomo, gente, é a menor partícula, não sei se já se, com a ciência evoluindo, já deve ter até subdividido aí, mas quando eu estudava, era a partícula menor que podia existir. Um átomo, ele já se movimentava. Se movimentava é porque tem por trás, né, algo espiritual, uma centelha que seja muito minúscula. E os espíritos disseram, a evolução se dá do átomo ao arcanjo. O arcanjo é o espírito mais puro. Jesus pode ser um arcanjo, né? Existem outros arcanjos, até mais evoluídos do que Jesus. Quando a gente diz isso, as pessoas se assustam, acham que isso é, na verdade, uma hipocrisia, né? Acha que isso é o quê? Como se dizia, tem a palavra certa que não me vem aqui à memória agora, não é? Como se for... Hã? Muito bem, Altemar. É heresia, né? Estou fazendo heresia. Mas não é heresia, não, gente. Jesus está no seu patamar de evolução, mas existem espíritos muito mais evoluídos do que Jesus, né? Isso não é heresia nenhuma. Se você conhece o Espiritismo, sabe que eu estou falando o que os espíritos disseram. Agora, por quê? Deixa eu logo explicar para você não ficar tão aturdido, né? Existem planetas mais evoluídos, muito mais evoluídos do que a Terra, com espíritos habitando, né, encarnados, embora seja uma encarnação bem sutil, não é essa grosseria nossa aqui, de muitas doenças nos mundos superiores, mesmo encarnações, né, como fosse uma matéria, embora sutil, mas é matéria, andando sobre o piso, sobre, né, o solo do planeta. Os espíritos encarnados fazem isso, mas é um corpo sutil, não tem tanta doença, né, não tem nem doença. Então, corpos sutis. Então, outros planetas estão muito mais evoluídos do que a Terra. Então, deixa eu explicar a questão de Jesus aí. Num planeta desse, bem mais evoluído do que a Terra, existe o governador planetário, né? Então, é um espírito super evoluído, mais do que Jesus. Porque Jesus é o governador, né? É o espírito protetor da Terra. A Terra é muito grosseira ainda. Então, Jesus ainda tem muito que evoluir também para chegar ao nível daquele espírito que está num planeta bem mais superior do que a Terra. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas existem, por exemplo, planetas que estão começando agora, com reencarnações, como foi a Terra há milhões de anos, e aí tem outro espírito que está cuidando desse planetinha, né, que vai pouco a pouco evoluir. Esse espírito que está governando esse planeta lá, ele é menos evoluído do que Jesus. Consequentemente, um mundo mais evoluído do que a Terra, o governador espiritual é mais evoluído do que Jesus. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas isso não é, agora aí, né, Altemar? Heresia nenhuma, né, Altemar? Não é heresia, gente, é evolução das espécies, de tudo. Agora, por que é que Deus quis que nós atuássemos na matéria? Olha, isso aí é interessante, né?
na verdade, Deus queria que todos nós cooperássemos com a evolução do mundo físico, né? Nós atuamos na matéria para co-criar com Deus. Deus poderia criar, claro, muitas coisas, materiais mesmo, criar a terra, mas dentro da terra, em cima da terra, até mesmo na parte interior da terra, não é? O homem atua e modifica a panorâmica. A terra, há 10 mil anos atrás, por exemplo, como dizia a música do Raul Seixas, né? Era uma insignificância comparado com o que há hoje de evolução, embora muita destruição, muitas coisas ainda, mas vai melhorar, porque o homem vai tomar consciência de que está destruindo a Terra, o planeta, isso não é certo, e daqui para cerca de 30 anos, como disse Chico Xavier, o próprio homem já está mais consciente das coisas, não é? E aí o planeta vai tomar um rumo melhor ainda, porque já melhorou muito, né? Realmente das condições, os rios mudam seus recursos hídricos, e aí vão para outras regiões e trazem a evolução para aqueles lugares e tudo. Então isso é benéfico para a Terra, não é? Nós somos co-criadores. Agora vamos explicar agora a questão aí da atuação do perispírito que eu falei. Então, como eu disse no começo, eu levei até toda essa explanação, porque eu disse que o espírito, em essência, é energia. Mas eu disse a você também que Deus queria que essa energia pudesse atuar na matéria. Não falei isso? Para quê? Para que pudesse impulsionar o desenvolvimento na Terra não, no mundo físico. São muitos os planetas, né? Habitados, inclusive. Se você ainda não aceita que existem planetas habitados, abra a sua mente, pelo amor de Deus. Você acreditar que só a Terra é habitada é muito pequenininho, gente. Vamos abrir esse horizonte, nós estamos no século 23, ou século 21, não é? Tem gente ainda acreditando que a Terra é plana, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, não é? Então vamos abrir a mente. Se você está me escutando aqui agora, se não acredita nisso, você está perdendo tempo, né? Nós estamos falando de evolução. Então o que acontece? Jesus, Deus, aliás, não, olha aí, falando, faça a diferença. Deus é uma coisa, Jesus é outra coisa. Não é coisa, né? Espírito. Jesus é um espírito, filho de Deus. Deus é acima de tudo, inclusive acima dele, de Jesus, não é? Tem religiões que confundem essas coisas, dizendo que Deus e Jesus é a mesma coisa. Não. Jesus sempre disse que ele era filho de Deus, o enviado de Deus, né? Irmão nosso, etc, etc. Então, vamos lá. Deus criando o espírito, ou seja, a essência espiritual, essa fagulha, esse brilho, energia, mas ele queria que essa energia atuasse na matéria. Então, cria-se um corpo intermediário, ou seja, o espírito, vamos chegar mais na evolução do ser humano mesmo, né? Deixar as espécies inferiores ainda nesse campo, que é a mesma coisa, só a gradação, não é? O que eu quero dizer com isso? Eu, espírito, a essência espiritual minha, não tem forma, mas eu tenho um revestimento sobre o espírito que eles chamam de perispírito. É o que os espíritos falaram aqui, é uma semimatéria, é matéria muito sutil, mas é essa matéria sutil que liga a matéria grosseira. Ou seja, um espírito, puro espírito, né, como disse Allan Kardec, ele não pode atuar na matéria porque ele não tem ligação nenhuma. Ele passa, atravessa, coisas assim, não influencia em nada.
Agora, para ter atuação na matéria, ele tem que ter essa semimatéria. Nós chamamos de perispírito. Até na semana passada eu falei aqui, não é que é como se fosse uma manga. O espírito seria o caroço. Toda a polpa seria esse perispírito, que investe ou reveste, né, o espírito. O que está por fora, a casca, é que é o nosso corpo, né, que é visível para todos nós. Você pega uma manga toda cheinha direitinho, você não vai ver o perispírito, né? Você vê somente a casca, que é o espírito, que é o corpo físico, né? Mas debaixo daquela casca está, na verdade, a polpa, que seria o perispírito. Então, é isso que eu queria explicar para vocês. O espírito, todo conhecimento, toda energia, né, está revestida por esse perispírito. Para atuar na matéria, aí recebia esse corpo. É interessante, viu, gente? Porque esse espírito, ele é interligado por esse perispírito que o corpo. Ou seja, se eu estou aqui com esse dedo aqui, apontando aqui, se tivesse aqui uma brasa, eu tocasse na brasa, queimasse meu dedo, essa mensagem que eu recebo é passada pelo perispírito, que recebe e o espírito alerta ao corpo. Digamos assim, eu estou aqui sem ver o meu dedo, né? E vai tocar na brasa. Eu não estou sabendo, eu não estou vendo. Toco na brasa. Esse aviso chegou até mim, esse corpo físico, justamente por isso. Por quê? Porque o perispírito acionou o espírito e o espírito acionou o corpo. Não sei se dá para você entender isso, né? É tão rápido na coisa. Mas, por exemplo, se você não tivesse sensibilidade, você queimaria, a mão queimaria todinha, porque se não tivesse esse contato, né, a ligação, o aviso, o perispírito é que avisa o espírito e vice-versa, e volta para o corpo físico. Não sei se dá para entender, não é? O fato é que eu morrendo, esse corpo físico morrendo, eu não morro interiormente. Eu vou ficar perispírito e espírito. Por isso, quando eu digo assim, você diz assim, alguém viu, fulano morreu ontem, né? E aí fulano de tal viu fulano que morreu anteontem. Não viu o espírito. Viu o perispírito. O perispírito que dá molde, né? Tanto é que a pessoa que morre fica visível com a mesma aparência do seu corpo físico, que já foi enterrado, já foi sepultado, já foi destruído e tudo, mas ele fica, né, com a aparência daquele corpo que se foi. O perispírito reveste-se tudo, né, desse contato. Então é ele que fica nessa ligação. Eu não sei se Deus se complicou mais ainda. O fato é que eu, espírito, tenho um perispírito que reveste o espírito e para chegar a esse corpo físico. Eu perdendo esse corpo físico, eu fico somente com o perispírito e o espírito. Eu, espírito, fico como se fosse uma vestimenta. O perispírito é como se fosse a vestimenta do espírito. Agora, o que acontece? Esse perispírito, conforme as encarnações sucessivas vão se dando, ela vai ficando sutil, o perispírito vai ficando sutil, até que desaparece. Quando desaparecer, né, é porque é sinal de que o espírito é muito evoluído. Então, ele não atua mais na matéria, né? Ele não tem como atuar aqui na matéria. Tá certo? Então, é mais ou menos isso sobre o que estamos trabalhando aqui. Aprenda isso, que é muito importante. Perispírito é realidade. Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, né? Tem outras palavras que são usadas, mas na verdade Allan Kardec usou perispírito. Na questão 136 diz assim, a alma é independente do princípio vital? Os espíritos responderam, o corpo não é senão um envoltório. Repetimos-los sem cessar.
tá certo? Então, o espírito tem essa vestimenta que pode se associar a um corpo físico. Isso se dá desde o nascimento, não é? O corpo é uma coisa. Morreu, tudo bem, mas o espírito continua, o perispírito também continua, tá certo? Não vai só apenas se sutilizando através dos milênios e milênios, muito tempo. A cada encarnação, o perispírito vai ficando mais sutil, sutil, até que desaparece com milhares de anos, gente. É muitas encarnações depois, não é? Não é coisa rápida, não. Aí continua assim, o corpo pode existir sem a alma? O corpo pode existir sem a alma? Ele diz assim, antes do nascimento não há ainda união. Então, vamos explicar sobre essa questão aí. Eu falei para você assim, olha, dá o tempo ou tem tempo ainda? Vamos lá. Digamos que eu desencarnando, né? Pode ser hoje mesmo ou amanhã, qualquer um pode desencarnar. Quando eu chego no plano espiritual, gente, eu vou passar pelo processo de o que as religiões chamam, que é muito interessante, né? É o juízo final. Tem, né, muitas versões sobre esse juízo. Juízo final, gente, na verdade, é a avaliação que o próprio espírito faz do que ele fez naquela encarnação. Ele se depara com ele próprio. Ele é o juiz e é o tribunal dele próprio. Tanto é que cada pessoa, quando desencarna, que tem muito remorso, muita consciência, é imediatamente, né, acusado pelos erros, pela culpa, por tanta coisa perversa, criminosa que fez. Né? Isso porque ele já está no juízo final, está tomando juízo do que ele fez. Né? O tribunal está formado. Não pense que você vai entrar no tribunal como se fosse naquela plateia, com pessoas que vão acusar e outras... Não, é a sua consciência. O maior algoz de nós mesmos é a nossa consciência. Então, quando nós chegarmos lá no outro lado, nós vamos ter consciência disso, do que erramos, do que passamos, né? Do que deveríamos ter feito e não fizemos, e etc. Aí é que vem, na verdade, a necessidade de reparar. E nós tomamos consciência de que devemos voltar. Precisamos voltar. Eu acho interessante, Aldomar, que pessoas, nós adolescentes, quando nós fomos adolescentes, nós temos com nossos pais, né, um negócio, eu não pedi para nascer, ora. Você implorou para nascer. Nós imploramos, a fila para reencarnar, e principalmente agora, hoje em dia, gente, é enorme. É enorme. Né? Os espíritos dizem o seguinte, na Terra, por exemplo, tem muito mais desencarnados, né, esperando para encarnar do que o que estão encarnados. Muito, muito mais, 5 vezes mais. 5 vezes mais. Então, se nós temos uma população como essa daqui, nós temos no plano espiritual 5 vezes esse total de encarnados na Terra. Agora, os que estão se preparando para reencarnar, precisando, estão na fila, é pelo menos 2, 3 vezes da quantidade que estamos na Terra. Então, a fila é enorme para começar aí, não é? Então, o que eu quero dizer aí? Vamos à questão aí do perispírito com espírito. Eu, lá no plano espiritual, estou somente espírito com perispírito. Eu ainda estou grosseiro, ainda tenho esse formato aí. Mas se eu conseguir a vaga para reencarnar, o que vamos fazer? A gente vai se preparar para a volta. Tá certo? Então, como é que se dá isso? André Luiz explica bem direitinho, né, em Nosso Lar, dá para ver isso aí, que o espírito vai para um local reencarnatório, é como se fosse um hospital, não fica em casa, não, ele vai se preparar, ele chama de câmara preparatória para a reencarnação, né?
Então, nisso aí, o que acontece? Quando a pessoa chega lá, espírito para espírito, está lá, ele vai adormecer, ele vai ficar totalmente inconsciente, a consciência se anula, praticamente zero, quase zerado. Enquanto que na Terra, o pai e a mãe, né, no ato sexual, ali começa o óvulo, né, com o espermatozoide, tudo ali começa a crescer aquele feto. Então, eu que estou para reencarnar, já estou ligado. Por quê? Porque a preparação já foi antes. Eu escolhi meu pai, minha mãe, isso quando o espírito tem consciência, né? Nem todos escolhem seu pai e sua mãe. Mas, nossa, assim, aceitação, a gente já escolhe pela necessidade. Eu vou escolher meu pai e minha mãe, às vezes é o pai mesmo que escolhe para que eu seja filho, porque fez muito mal a mim, e etc. Então, quando eu estou bem, quase que zerado na consciência, o feto está sendo ali criado, já a ligação, conforme o feto vai crescendo, mais o elo vai se formando, né? E aí crescendo, quando nasce, a criança fica meio aturdida, né? Interessante. Eu trabalhei em um hospital e eu via muito isso quando eu era enfermeiro, participava de cesarianas, e interessante, quando a criança nasce, os olhos de espanto, é como se fosse vendo tudo novamente, né? Porque está começando ali, né? A nova experiência no mundo físico. Já começou, claro, no ventre da mãe, mas ali é onde realmente começa de fato. E aí a mente é que vai abrindo a criança vai crescendo e vai tomando consciência de certas coisas, tal. E aí é que Deus permite que essa criança tenha, né? Embora seja eu, de outra encarnação, buscando coisas, sabendo de tanta coisa, mas ali é o recomeço, né? É onde mesmo um criminoso que tenha feito muitas coisas no passado, ali ele está em germe, né? E a mente vai aflorando somente pouco a pouco, e os pais vão introjetando. Não faça isso, meu filho, não faça isso, não se meta com gente desse, pelo amor de Deus. E essa educação vai cortando os galhos, né? Vai poldando galhos daquele que era criminoso na vida passada, mas com os ensinamentos dos pais, ele vai coibindo, vai proibindo aquelas coisas, né, de coisas ruins, perversas, embora quando ele abrir a consciência de tudo com 12 anos de idade, por exemplo, a criança já está totalmente refeita dos seus atos. Por isso é que com 12 anos, se não teve educação, pronto, não tem mais jeito, já é ele próprio o que ele é de fato. Mas se ele acolheu, né, os ensinamentos dos pais, quando ele quer fazer uma coisa mal, não, papai disse que eu não fizesse, mamãe disse que, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele vai refreando. É assim a evolução. Já passamos demais, né, Altemar? Agradecemos, gente, pela audiência, e espero que estudem, né? Busque o Livro dos Espíritos, vamos buscar conhecimentos novos para crescermos juntos, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus, que assim seja. Amém.